Muito bem, nós vamos hoje falar sobre a disfunção temporomandibular, que é chamada de DTM. Então, a disfunção temporomandibular, ela ocorre na região da ATM, onde nós temos aqui dois ossos envolvidos, a mandíbula, através do seu côndilo, e o osso temporal, através aqui da fossa mandibular e também da eminência articular. Então nós temos aqui a mandíbula e nessa outra figura nós temos aqui o osso temporal. Então são os dois ossos que estão envolvidos nesta articulação. Antes da gente falar sobre a disfunção temporomandibular propriamente dita, é necessário que nós façamos então uma revisão anatômica desta região da ATM. Então nós temos aqui as faces articulares ósseas com a mandíbula articulada. Veja aqui o osso temporal, nós temos aqui essa depressão que é a fossa mandibular, aqui nós temos a eminência articular e aqui o côndilo da mandíbula, ou cabeça da mandíbula, que é a porção articular ou processo condilar. Vejam que nós temos aqui uma outra estrutura anatômica, que é o processo retroarticular. Esse processo ele impede que o côndilo da mandíbula, às vezes num traumatismo, ele se desloque com violência para trás e ele evita que este côndilo rompa aqui esta lâmina, que é a porção timpânica do osso temporal, expondo então o ouvido médio. Então nós temos aqui as faces articulares ósseas da ATM. A cartilagem articular. Então a cartilagem articular da ATM é uma cartilagem hialina que reveste então todas as superfícies ósseas articulares desta articulação. Então vejo aqui na região da eminência articular e aqui da fossa mandibular, nós temos então esta cartilagem. Aqui revestindo o côndilo da mandíbula, nós temos a cartilagem articular e essa cartilagem evita o desgaste da articulação. Que essa cartilagem articular, ela é mais espessa aqui na região posterior da eminência articular e menos espessa na região anterior. E com relação ao côndilo, ela é espessa na região anterior do côndilo e menos espessa na região posterior. Isto se deve ao fato de que os esforços mastigatórios estejam localizados mais aqui nesta região anterior, ao contrário do que muita gente pensa, que é aqui na região superior. Nós temos aqui o chamado disco articular. Então, o disco articular, ele se interpõe aqui entre as superfícies ósseas para que haja uma melhor harmonia e também ele evita choques traumáticos nesta região. Então veja aqui, nós temos o disco articular se interpondo aqui entre fícies ósseas articulares. Aqui nós temos o músculo pterigoide lateral se inserindo aqui no bordo anterior do disco. Então esse músculo, ele está intimamente ligado à ATM. Veja aqui o músculo pterigoide lateral, a camada superior, se inserindo aqui no bordo anterior do disco e na cápsula da ATM, e a camada inferior, ela se insere aqui na fossa pterigoide
aqui da mandíbula. Então, na contração deste músculo, o que ele faz? Ele puxa a mandíbula para frente. Então, ele é protrusor da mandíbula. Por isso, ele está relacionado intimamente com esta articulação. A cápsula articular e o ligamento temporomandibular. Então, nós temos aqui, unindo esta articulação, ou seja, unindo a mandíbula ao osso temporal, nós temos aqui a cápsula articular, que ela envolve toda a articulação, protegendo a articulação. E no interior desta cápsula, nós temos uma membrana chamada membrana sinovial, que produz o líquido sinóvia, que vai lubrificar esta articulação. Então ele lubrifica, impedindo o desgaste dessas superfícies ósseas. Tanto o líquido sinovial como a cartilagem articular, ela vai evitar o desgaste dessa articulação. E também, além da cápsula, unindo aqui esta articulação, a mandíbula ao osso temporal, nós temos aqui um ligamento, que é o único ligamento principal da ATM, que é o ligamento temporomandibular. Então nós temos o ligamento temporomandibular e temos aqui a cápsula articular, que serve de união desses dois ossos, a mandíbula com o osso temporal. Além da cápsula e do ligamento temporomandibular, nós temos os ligamentos secundários da ATM, ou a distância da ATM, que é este aqui, que é o ligamento estilomandibular, e por dentro aqui nós temos o ligamento esfenomandibular. Bom, gente, vamos partir do princípio de que se uma pessoa, ela, para não ter uma disfunção temporomandibular, uma DTM, ela tem que apresentar uma articulação boa, ou seja, uma boa oclusão. Então os dentes devem estar alinhados. Veja aqui, todos alinhados, bem nivelados, para que possa então ocorrer aqui uma boa articulação. O molar aqui em classe 1, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Isso é a condição principal para que se tenha uma boa oclusão e a pessoa não tenha uma disfunção temporomandibular. Uma boa oclusão. Então veja aqui essas figuras. Nós temos aqui uma overbite, uma mordida profunda, que vai levar o indivíduo a um problema de uma disfunção temporomandibular. Aqui nós temos a open bite, uma mordida aberta. Veja aqui, uma mordida cruzada anterior. Aqui nós temos uma ligeira mordida aberta e um severo apinhamento. Veja aqui uma atresia de maxila, levando o indivíduo a uma mordida cruzada posterior. Então, tudo isso leva a uma disfunção temporomandibular. Um paciente classe 2, com overjet. Aqui nós temos uma figura mostrando um apinhamento severo. Veja aqui a mesma coisa na parte inferior. Então, isto aqui tem que primeiro ser corrigido ortodonticamente. Não adianta fazer medicação pensando que vai sanar da disfunção temporomandibular. Não adianta
querer fazer aí fisioterapia. O que se pode fazer, se tiver com dor, é passar um analgésico. Enquanto isso, se faz aqui um tratamento ortodôntico, até colocar esses dentes em uma posição boa de oclusão. Aí sim, nós vamos partir para outros princípios. Uma outra coisa que ocasiona uma disfunção temporomandibular, que é importante a gente ressaltar, é o fato da perda de dentes. Então, um indivíduo que perde aqui um dente, um molar inferior, o que vai ocorrer? Este molar superior, não encontrando aqui o seu antagonista, a tendência é ele extruir. Este aqui, este outro molar inferior, não encontrando aqui o seu companheiro, né, o primeiro molar inferior, ele perde o contato. E isso faz com que ele comece a se mesializar. O segundo premolar, a mesma coisa. Ele vai distalizar. E isso, gente, vai fazer com que ocorra uma desarmonia nas arcadas. Veja aqui. Então, uma desarmonia nas arcadas, um problema oclusal, que vai, logicamente, levar esse problema até a ATM, ocasionando uma disfunção temporomandibular. Veja aqui essa figura, que também vai começar a haver formação de cáries devido a essa má oclusão, essa perda, esse desequilíbrio. Olha aqui a inclinação deste molar. Então o paciente ele tem que passar por um processo de restauração desses dentes aqui, cariados, depois ser colocado aí um aparelho para alinhar e nivelar. O ortodontista ele vai aqui fazer a desinclinação deste dente, ele vai verticalizar esse dente com o uso de algum aparelho ortodôntico, por exemplo, o cantilever, e depois aqui vai ser colocado um dente, fazer um implante ou um outro tipo de prótese, para que se restabeleça aquela oclusão que o paciente tinha antes. Veja aqui esta outra figura. Dentes posteriores perdidos. Com a falta aqui da oclusão dos antagonistas, vejo que os pré-molares e os molares extruíram totalmente, a ponto de quase encostar aqui na gengiva inferior. Então, não adianta o profissional querer fazer um tratamento de DTM antes de se fazer o que? Uma prótese nesse indivíduo. A disfunção temporomandibular, que é a chamada DTM, ela surge a partir de uma série, a partir de um conjunto de fatores, como nós temos, por exemplo, hábitos parafuncionais, que são aqueles hábitos que o paciente apresenta, hábitos também de roer unhas. Então, tudo isso leva a alterações na oclusão. Alterações hormonais severas, más oclusões, traumas locais e alterações sistêmicas que levam, então, ao desenvolvimento de alterações degenerativas articulares, como, por exemplo, a artrite reumatoide e a fibromialgia. Esta síndrome afeta milhares de pessoas de qualquer idade, tanto jovem como um idoso,
Sexo. Vocês vão ver que nas mulheres ocorre com maior frequência. Raça, a mesma coisa. Embora atinja principalmente as mulheres na idade adulta, que muitas vezes pensam que sofrem de uma enxaqueca recorrente. E é um problema de maloclusão, um problema de disfunção temporomandibular. Queixas do paciente. As principais queixas dos pacientes estão relacionadas a sintomas dolorosos, limitações de abertura bucal, então o paciente não consegue abrir a boca, ruídos articulares, primeiro alguns ruídos, depois uma crepitação óssea, quando já está no estado mais avançado, além de travamentos em abertura e fechamento da boca. Também é comum o indivíduo apresentar a otalgia, dor de ouvido, e cefaleia, dor de cabeça. O que faz procurar o otorrinolaringologista e neurologistas. A área que, apesar de resistente, pode ser sensível a movimentos repetitivos. Então veja bem, uma pressão excessiva durante a mastigação pode ocasionar dores de cabeça, dor de ouvido e zumbido, podendo prejudicar essas estruturas anatômicas. Essas estruturas responsáveis pelas atividades relacionadas ao ato de abrir e fechar a boca. Então, esta pressão pode, às vezes, causar um deslocamento da articulação temporomandibular, ou seja, uma luxação temporomandibular, por esses movimentos repetitivos do côndilo. A cabeça da mandíbula entre o maxilar e o crânio, e assim comprometer o fechamento e a abertura que permitem a mastigação. Como é que nós vamos fazer então um diagnóstico deste problema? Então o diagnóstico é normalmente clínico. Então a gente vai com o auxílio do estetoscópio, a gente pode verificar os ruídos articulares. A gente pode colocar os dedos na articulação, pedir para o paciente abrir e fechar a boca para ver o posicionamento do côndilo. Às vezes ele salta da fossa mandibular. Mas existem exames complementares, como por exemplo, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética e também o ultrassom. Ultrassom que podem ajudar o profissional. Para diagnosticar este problema, deve-se ficar atento à presença de sintomas relacionados para confirmar ou descartar o problema e indicar o tratamento mais adequado. Verificar primeiro a oclusão do paciente, uma das principais causas da ATM. Por quê? Se o paciente apresenta uma maloclusão, essa maloclusão tem como fulcro a ATM. Se tem dentes mal posicionados, ausências de dentes, ocorrendo então uma maloclusão, isto vai direto para a articulação temporomandibular. Então ela vai ser afetada devido a esta maloclusão. Então antes tem que se fazer um ajuste, alinhar, nivelar esses dentes, para depois continuar o tratamento. Então aqui nós estamos vendo imagens radiográficas
de tomografias computadorizadas, ressonâncias desse paciente. Quais seriam os sintomas de uma DTM? Som de cliques ou estalos ao abrir e fechar a boca. Então, isso o profissional, ele vai, com o auxílio do estetoscópio, verificar, então, esses estalidos ou cripitações que esse paciente possa apresentar. Dificuldades para abrir a boca, edema facial, enxaquecas fortes e recorrentes, ocasionadas por uma maloclusão, por uma DTM, dores intensas próximos aos músculos da mastigação e da articulação temporomandibular. Então, muitas vezes, essas dores de cabeça são confundidas com dores musculares. Então, a pessoa pode estar com uma dor muscular na região temporal, do músculo temporal, ou do masseter, ou do pterigoide medial e lateral, e isso o paciente vai sentir dores nesta região. O profissional precisa estar atento às queixas dos pacientes para poder avaliar essa dor. E limitação da abertura de boca são decorrentes somente de um problema muscular ou também envolva a articulação. Então nós sabemos que existem os músculos da mastigação e os músculos supra e inferiores, que têm a função de abertura e fechamento. Isso porque os tratamentos para alterações musculares são meramente clínicos, enquanto as alterações articulares podem necessitar de procedimentos até cirúrgicos, dependendo do problema. Então, às vezes, gente, esses estalidos, essas cripitações, porque primeiro vem o estalido na articulação, aqueles barulhos, né, que a pessoa percebe. Depois do estalido vem a cripitação. A cripitação já é uma espécie de um movimento de vai e vem que vai desgastando a articulação, vai desgastando o disco articular. E ocorre até, às vezes, a perfuração do disco articular, havendo então a necessidade de se fazer uma menistectomia, uma cirurgia para a correção deste disco. Então nós temos aqui uma figura que mostra aqui alguns sintomas. Zumbido de ouvido e dores de ouvido. Dores de cabeça, estalos ao mastigar, dificuldades ou cansaço ao mastigar alimentos duros e também desgaste dentários. Então, veja bem, esses desgastes dentários são o apertamento que o paciente apresenta durante o dia e durante a noite o chamado bruxismo, que é o ranger dos dentes. Então isso ocasiona um desgaste na superfície do dente e força a ATM, a articulação. Há normalmente dois tipos de tratamento para essa disfunção. Em casos mais simples, o tratamento clínico resolve mais de 95% dos casos. Porém, nos casos mais graves, pode existir a necessidade de cirurgia. Então, o tratamento clínico compreende, então, os ajustes, o alinhamento dentário, o nivelamento, que é a colocação do aparelho, como nós vemos aqui. Veja aqui,
nesse paciente, onde existe aqui uma maloclusão, é colocado o aparelho, então a oclusão fica muito boa e esse paciente vai melhorar muito o problema de DTM. Os tratamentos que incluem o uso de dispositivos interoclusais, por exemplo, placa de mordida, olha aqui a placa de mordida, exercícios de fisioterapia e medicações costumam resolver 90% dos casos. Mas antes tem que se fazer, em muitos casos, tratamento ortodôntico. Então esse tratamento ele tem que ser prioritário. Então primeiro se faz o tratamento ortodôntico, depois os outros tratamentos. Somente em casos mais graves, em que esses tratamentos não têm os efeitos desejados, é que os profissionais devem indicar os procedimentos cirúrgicos aos seus pacientes. Então aí sim entra aqui a cirurgia. Ainda, falando-se em tratamento de disfunção temporomandibular, nós temos o tratamento ortodôntico, o uso de analgésicos, relaxantes musculares e sedativos, o uso de técnicas de relaxamento, intervenção cirúrgica para a remoção de tecidos inflamados, a reparação das articulações ou a lavagem do espaço articular e um tratamento de fisioterapia. As causas da DTM, não há uma causa assim definida da DTM, mas os especialistas sabem que certos hábitos aumentam o risco do paciente desenvolver uma disfunção, como por exemplo, apertar os dentes durante o dia e à noite. O apertamento e o bruxismo estão relacionados com as causas de uma DTM. Outra coisa, apoiar a mão na mandíbula. Então a pessoa está estudando, então ele apoia a mão, coloca o cotovelo na mesa e apoia aqui a mandíbula na mão. Isso ocasiona uma pressão. Então isso também ocasiona uma DTM. Roer as unhas e mascar chiclete. Então, tudo isto está relacionado com a disfunção temporomandibular. Quanto tempo, então, vai durar uma disfunção temporomandibular? Então, pessoas com disfunção temporomandibular, elas podem sentir desconforto devido a uma forte dor. E esse quadro pode ser temporário ou durar por muitos anos. Fatores de riscos da DTM. Então a DTM, ela pode aparecer em pessoas de qualquer idade, raça, como já foi dito anteriormente, e também, de acordo com o sexo, como nós já falamos, ocorre na grande maioria em mulheres entre os 20 e 40 anos de idade. Então são diversos os fatores que podem estar relacionados ao desenvolvimento de distúrbios da ATM. Mas ainda não há prova de estudos conclusivos sobre esse tema. De qualquer forma, é bom ficar atento a qualquer alteração, incômodo ou dor, em casos de uso prolongado de aparelhos ortodônticos. Gente, eu sou ortodontista. Eu sei o que eu estou falando. O aparelho ortodôntico fixo, se é um caso sem extração,
um leve apinhamento, não dura mais que 1 ano, 1 ano e meio. Se é um caso com extração de pré-molares, pode aí durar uns 2 anos, 2 anos e meio. Então, essa coisa de falar, eu estou usando aparelho fixo já faz 6, 7 anos. Isso, gente, não existe. É inconcebível uma pessoa usar por tanto tempo um aparelho fixo. A pessoa pode falar assim, eu uso aparelho há 8 anos. Aí, na anamnese, a pessoa vai falar assim, quando eu tinha 8 anos, o doutor colocou um aparelho que tinha lá um parafusinho que a gente ativava e ele ia abrindo o céu da boca, o palato. Então, lógico, ele usou primeiro um disjuntor de Haas para abrir a arcada, para fazer a disjunção palatina. Depois usou uma placa de Hawley por um tempo. Aí depois pode ter usado um outro aparelho, além da placa. Aí quando o paciente teve lá seus 12 anos, aí que ele foi colocar o aparelho fixo. Então, se for somar todo esse tempo, às vezes dá lá 8 anos de tratamento. Mas não que ele colocou um fixo e ficou com ele 8 anos. Então, quando o paciente fala, eu já uso aparelho há 8 anos, pode ser que ele utilizou outros aparelhos antes do fixo. Agora, se o paciente usa um aparelho fixo durante 8 anos para alinhar e nivelar, tem coisa errada aí. Nós temos também a má postura. Veja aqui, a má postura do paciente, que afeta os músculos do pescoço e do rosto, os músculos da expressão facial. O estresse, gente, o estresse está muito relacionado à disfunção temporomandibular. Uma má alimentação, falta de sono, o bruxismo, que é o ato de ranger os dentes durante a noite, tudo isso ocasiona então um problema de TDM e que são os fatores de risco dessa articulação. Então vem aqui uma pergunta. Doutor, disfunções temporomandibulares têm cura? Em alguns casos, a DTM se cura sozinha. Em outros, tem que fazer um tratamento específico. Isso de acordo com o paciente. Então, de acordo com o quadro apresentado. Em poucas situações, é necessário fazer-se um tratamento cirúrgico. Isso quando for uma DTM mais avançada. Tudo vai depender do que está causando essa disfunção. É sempre importante verificar a presença de doenças sistêmicas, como, por exemplo, as artrites. Além de acometer outras articulações, essas enfermidades necessitam de abordagens específicas. Apesar de raro, também é possível que apareçam tumores na região. Vale então ressaltar que essas alterações articulares são crônicas e também irreversíveis, muitas vezes. Portanto, o tratamento no início desse tipo de problema garante melhores resultados. O paciente perdeu lá um dente, vamos colocar um dente ali, naquele lugar perdido. O paciente está com problema, uma criança, lá com seus 7 anos de idade,
está lá com uma mordida cruzada, que já veio já bem antes, mas por volta dos 7 anos, a gente já pode corrigir essa mordida cruzada, para evitar futuramente uma DTM. Um paciente já adolescente, com seus 14, 15 anos, que apresenta uns dentes mal alinhados, nivelados, apinhamento, apresenta lá um classe 2, divisão 2 com overjet, ou um classe 2, divisão 1, com uma mordida profunda, uma overbite, já começa a fazer um tratamento para não ter problemas futuros. Então deve-se tratar desde o início. Um paciente já com seus 20 anos, que tenha lá uma upper bite, uma mordida aberta muito severa, ou um paciente que tenha lá uma classe 3 severa, já deve ser encaminhado para a cirurgia, porque senão ele vai ter futuramente um problema de DTM. Então tudo, gente, tem que ser resolvido numa fase bem precoce. Então a prevenção, um estilo de vida saudável, com maior controle das situações de estresse, garante menor tensão muscular e, consequentemente, um menor desgaste na articulação. Então o estresse, gente, ele leva a um problema de DTM. Então procurar não se estressar. Evite uma sobrecarga ou um esforço intenso na articulação. Por exemplo, morder alimentos muito duros. Quer ver uma coisa que é muito comum? A pessoa pega uma maçã e morde essa maçã. Isso, gente, provoca um movimento inadequado na TM, além do esforço mastigatório. E isso, muitas vezes, é um fator que ocasiona uma DTM. A pessoa que come muita maçã, pera, mordendo. Isso não é o correto. Tem que se cortar em pedaços para depois ir pedacinho por pedacinho e comendo. O hábito de apoiar a mandíbula com as mãos, já foi dito, não é? Anteriormente. Então a pessoa coloca o cotovelo na mesa e apoia a mandíbula. Isso faz uma pressão de baixo para cima, ocasionando então uma pressão na articulação. Esse hábito é um hábito que a pessoa vai ter por muito tempo, que vai ocasionar uma DTM. Prestar atenção na postura. Olha aqui, gente. Olha nessa figura, a postura aqui desse indivíduo. Totalmente encurvada aqui a coluna. Olha aqui. Isto, gente, é preocupante. Então, prestar atenção na postura, mantendo a coluna ereta, como aqui, olha. Então, está vendo que os pais estão vendo que a criança já tem uma postura incorreta, leva no ortopedista. Lá ele vai colocar lá um colete para ir melhorando esta coluna. Então a pessoa está lá com uma cifose. Então veja bem, uma cifose. Isto, se for corrigido precocemente, vai sanar o problema com mais facilidade. Se deixar, aí piora. Então, deve-se prestar uma atenção na postura, mantendo sempre a coluna ereta. Isto ajuda a evitar sobrecarga na articulação, devido à atividade muscular incorreta, proporcionada por esta má postura. Nós falamos então algumas coisas sobre a disfunção temporomandibular, DTM. E vimos que a DTM, ela
tem que ser cuidada desde o início. Então, há vários fatores que fazem com que a pessoa tenha essa disfunção. E sempre, de uma forma mais precoce, corrigir, procurar um profissional para evitar que isto fique mais intenso.